Tiazão, e aí hoje o que a gente vai ver, né? Hein? Museu Histórico Nacional. Aqui ó, estamos aqui no Museu Histórico Nacional. Mais um Museu Paulista, né? Isso aí. Vamos ver agora o que o museu tem de bom. Vamos lá, onde a gente está? Nós estamos no Museu Histórico Nacional. Beleza, o que a gente veio fazer aqui é mais um museu, né? Vamos museu. tentar zerar o museu do Rio de Janeiro. Ainda falta muito. Isso aqui é entrada, tem uma escultura, não, uma estátua de Dom Pedro II em seu cavalo. E aqui a gente já tem uma carruagem de época, né? Olha, bonitona, olha o tamanho dessa roda. Olha, aqui iria o cocheiro. O nome dela é Berlinda. Que bonito. Fica do lado dela, amor, pra gente ver a altura da... Parece a carruagem da Cinderela, né? Não, ali na roda, fica perto da roda ali. Impressionante o tamanho dessa roda, né? Olha lá, só o tamanho da roda. Parece que dá com umas 6 pessoas aqui dentro. Agora vamos lá em cima ver o que tem. A gente tem alguns brasões, ó. De prata. É. Brasão Imperial Brasileiro. P2 é Pedro II. Espelho, como o povo gostava de espelho na época, né? Ali. Tem mais aqui, ó, um espelhão. A ordem é pra cá? Olha aqui. E outro espelhão. É nessa entrada aí, tá só filmando aqui. Bonito aquilo ali, né? Ele é fresco ali, bonitão. Vamos finalmente entrar no museu. Isso é só a entrada. Aqui, ó, tem uma laje aqui. Olha o que tem ali. Os canhões, né? Acho que aqui a gente está perto do mar, né? Galeria Jane Dreyfus. Olha que maneiro. Galeria Jane Dreyfus, na década de 30, ela serviu como gabinete diretor e fundador do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso. Interessante. Que bonito, teatro. Aquele ali é William Shakespeare? Parece, né? Cara, esse teto bonito, né? Código Civil Brasileiro aqui, ó. Carlos... Eu estou identificando Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, e aquele ali? Venceslau Braz e Carlos Maximiliano. Maneiro. Olha isso aí. Terra da Capivara. Como que eles conseguem fazer isso pra cá? Uma réplica. Tá?
Esse aqui era forte, hein? Que legal, né? Interessante, né? Passarinho ali. Isso aqui é uma representação, né? De que era um homem antigo. Como ele se comunicava, né? Oreretama. Olha, crânio. Fragmento de crânio coletado no sítio arqueológico de Duna Grande. Acervo de Itaipu. A gente está vendo alguns vestígios do passado brasileiro, né? Isso aqui é algumas coisas que ele usava para cortar, né? O homem primitivo usava para cortar. Vaso antigo. Urnas cerâmicas. Isso aqui foram coletadas em Goiás. Também do Museu de Itaipu. A maioria aqui, né? No Museu de Itaipu. Que mostra um quadro com 60 mil anos atrás até hoje. E aqui tem a época da Luzia aqui, ó, de 11.500 anos. Aqui está dizendo 12 mil anos, a data de ocupação do Brasil. Essa parte aqui é dedicada aos índios, né? Primeiros colonizadores das terras. Colonizadores não, né? Eles eram donos das terras. Uma funerária. Ó. Bacana, hein? Umas cerâmicas, que beleza. E aqui a gente vê uma... Nossa, mas tem muita coisa, hein? Tem coisa... Vários adornos para a orelha, né? Pra cabeça. Tem algumas bonecas. Ó, tem flechas. Uma canoazinha, não entendi, né? Tem apito, arco, é mais para arco festivo, né? Tem chocalho. Não, marco de sepultura isso aqui, ó. Se tem aqui, se tiver isso é uma sepultura que tem. Colar cerimonial. Muito maneiro. Olha as armas deles. Cara, olha o tamanho desse arco. 31.
as flechas. Caraca. Engraçado, aquela flecha ali tem uma cabeça, né? Redondinha. Fazendo apenas flecha. Tacape. Borbula. É um cacete, né? Tem que dar uma cacetada, né? É um cetro de um chefe. Olha isso aqui. Olha. Não vi isso aqui. Tem mais aqui, ó. Olha. Engraçado, esse tronco não tem. Não tá dizendo o que representa. Vamos lá para a próxima sala. Olha que beleza isso aqui, rapaz. Ali tem um poema de Camões ali no meio. O 6 aqui é uma bússola, né? Uma bússola. Olha que linda essa bússola. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela. Bem, meus amigos, a partir desse ponto deu um problema na câmera e eu não gravei o som, né? Tentar fazer um ajuste ali para dar um close, acabei colocando a câmera no mudo. Falha de principiante. Então o que a gente está vendo aqui são duas bússolas, né? As duas de uso naval, principalmente a de trás, você vê que elas têm um pêndulo para se manter estável nos navios. Abaixo à esquerda você vê um astrolábio, né? Um instrumento utilizado para ver as posições das estrelas e posicionar o barco durante a navegação. Essa louça é uma louça chinesa, né? Para limpeza. Esse vaso e essa louça para limpeza das pessoas no navio, né? Aqui à frente a gente tem uma réplica de uma moeda. Todo o museu ele tem réplicas, né, em tamanhos maiores e táteis para utilização de pessoas deficientes visuais, entendeu? Então alguns quadros, algumas estátuas, algumas obras têm essa peculiaridade. Então, se algum deficiente visual for um museu, ele vai poder tocar, né, naquele tipo
do objeto que está à sua frente. Inclusive tem um busto do Dom Pedro I nesse sentido, né, para deficientes visuais. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Essas obras são da Casa da Moeda, e você vê ali uma nota de R$10. Achei bem interessante, uma nota de R$10 que a gente ainda está utilizando, sendo exposta no museu. O museu ele é dedicado à história mesmo do Brasil, né? Tanto a história passada como a história presente. Mais à frente vocês verão até alguns objetos de uso diário. Essa é uma réplica de um anal, né, portuguesa. Nesse quadro que vocês estão vendo, a distribuição então, nessa parte é a divisão territorial dos tratados que foram feitos na época do Brasil Colônia, né? Tem o Tratado de Tordesilhas, Tratados da Colônia do Império, Tratado de Limite da República, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Aqui a gente vê alguns brasões, e o interessante é essa parte aqui, ó. Tem uma réplica de um moinho, né? De um moinho de engenho. Aí tem uma pequena vilazinha, né? Com sua igreja, com seus trabalhadores. Você percebe que tem a parte dos escravos, e essa aqui é uma máquina um equipamento que fazia tortura, né? Amigos, vocês estão diante de um equipamento chamado forma de pão de açúcar. Ele era utilizado para a fabricação de açúcar. No esquema que vocês estão vendo, vocês podem observar que ele ficava numa posição ao contrário, né? A boca para cima. Na parte superior ia uma camada de argila. Na segunda parte era uma camada de argila saturada de água para lavar o açúcar. Na terceira parte ficava o açúcar branco. Na quarta o açúcar mascavo claro. Na quinta o açúcar mascavo escuro. E 6 o cabucho açúcar escuro e úmido. Então, por causa dessa peça aí, para fazer açúcar, né, refinar o açúcar, é que o pão de açúcar no Rio de Janeiro tem esse nome, pelo formato, beleza? E a purificação levava de 30 a 40 dias. Voltando lá ao esquema do moinho, assim, a gente descobriu que tinha um botão lá que você apertava e as vaquinhas se movimentavam, né? Tá vendo? Aí mostra como é que era feito o processo, né? Mais à frente, o que a gente vai ver, onde a Cíntia está se posicionando aqui, era como era torturado os escravos, né? Esse equipamento aí ele é usado para prender os escravos pelo tornozelo, e esse que a gente está vendo era usado para prender os escravos na cabeça e no pulso, né? Escravos arredios eram presos e torturados nesse equipamento. Por isso, volto a falar a importância de ver os museus, porque muita gente acha que isso aí nem existiu. Aqui a gente vê os Arcos da Lapa, né? Esse lago que você vê na frente, ele foi aterrado para se fazer um passeio público. Muitas pessoas não sabem, mas esse arco, na realidade, pessoas conhecem ele como um viaduto do bondinho, né? Mas ele foi pensado e criado para ser um aqueduto. O seu projeto teve início no início do século XVII, mas só terminou mesmo quase no final do século XVIII, né? E em 1864, já no século XIX, ele foi utilizado como viaduto para os bondinhos. Mas o seu projeto inicial era um aqueduto para transportar a água do Rio Carioca para o centro do Rio de Janeiro.
Então esses quadros trazem diversas cenas do Brasil Império, né? Do Brasil colonial. Mas eu queria me ater a apenas um quadro, que é esse quadro que aparece em diversas baleias na Baía de Guanabara. Então, meus amigos, no meados do século XVI, a pesca de baleia na Baía de Guanabara era um dos trabalhos mais rentáveis que tinha na cidade, né? Eles usavam as baleias, né? A carne era consumida, muito apreciada. A sua gordura, também chamado de óleo de baleia, era usado pelos lampiões, e o seu esqueleto era utilizado para fazer lixas e outros utensílios, né? O negócio era tão rentável que em 1583 foi assinado um contrato de concessão pública para a caça dessas baleias, né? E o local onde se levavam essas baleias era chamado de armação. Então todo local, toda região que você vê que é chamado de armação, vou dar um exemplo, a armação de Búzios era o local aonde se fazia a caça das baleias. Aqui mais um exemplo de que eu falei para vocês das representações para os deficientes visuais. Acima a gente tem um quadro e abaixo a gente tem representação em 3D. O diferencial desse museu é que essas representações elas são coloridas, coisas que eu não vi em alguns museus onde havia esse tipo de representação em 3D. E aqui a gente vê alguma coisa inusitada, cara. É uma farmácia montada dentro do museu. É uma farmácia de época, uma farmácia de manipulação, toda completinha. Você vê que é um sobrado, tem um segundo andar. À sua esquerda você vê que é onde a pessoa comprava os produtos, né? Na parte da direita aqui a gente vê o pequeno laboratório, onde era feita a manipulação, e lá no fundo tem até um farmacêutico trabalhando, né? E o curioso dessa farmácia é que ela é escrita com PH, né? Alguns jovens aí nunca viram uma farmácia escrita com PH, mas na época farmácia se escrevia com PH. Beleza, pessoal? Muito interessante isso, encontrado dentro de um museu. É impressionante. Então, meus amigos, essa parte do museu é dedicada à independência do Brasil, né? Que a gente vê algumas louças e a bandeira nacional. Alguns atribuem essa bandeira à criação da própria Dona Leopoldina, né? Que teria juntado aqui o verde da família Bragança e o amarelo ouro da família Ratisburgo. O que ocorre é que em agosto de 1822 os brasileiros tinham como certeza que Dom Pedro I seria chamado para Portugal e o Brasil ia voltar a simples colônia, né? Então o que ocorreu? Em 3 de agosto de 1822, o Dom Pedro nomeou a rainha, né, Dona Leopoldina, chefe regente do Brasil, do estado, né? Ela, recebendo notícia de que Portugal estava preparando para retirar o Dom Pedro do Brasil, reuniu um conselho de estado lá em 2 de setembro de 1822 e assinou o decreto de independência do Brasil, né? E o que acontece? Isso junto com o José Bonifácio, né? Que era de confiança da corte. Ela encaminha a carta para Dom Pedro, que estava em São Paulo, né? Por questões de algumas revoltas que tinham em São Paulo. E em 7 de setembro, Dom Pedro recebe essa carta às margens do rio Ipiranga e ali declara a independência do Brasil, né? Em
Enquanto Dom Pedro não chegava, alguns historiadores afirmam que ela, junto com José Bonifácio, cria essa primeira bandeira que foi utilizada no recém-independente Brasil. Então, meus amigos, para encerrar esse vídeo, né, foi um pouco difícil de fazer por conta do problema do áudio que foi perdido, né? Mas ficou interessante porque deu margem para a gente esclarecer outros pontos com mais calma. Temos aqui o busto em 3D de Dom Pedro I, né? Como eu expliquei para vocês lá no museu, para os deficientes visuais, eles podem tocar nesse busto para conhecer como era Dom Pedro I, tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu ainda tenho muitos mais vídeos do museu, pretendo fazê-los mais tarde, né? Com essas explicações e essas curiosidades. E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau.